Salve, salve pessoal, tudo bem? Chegamos à aula 6, estamos na reta final para o curso, só tem aula 6, 7 e 8, né? Provavelmente faço alguma aula bônus, porque vocês colocaram lá nos comentários que vocês querem aula bônus. Porém, a aula dos cursos oficial são apenas 8. Estamos na 6, então presta muita atenção. Se você estiver ainda um pouco perdido, fique tranquilo, porque a próxima aula vai ser essa aula é a C, né? O e C. A próxima aula é o A, que é a aplicação. Depois a próxima aula a última aula é prática, onde eu vou colocar os 4 pontos em aplicação na aula. Vamos ler um livro da Bíblia inteiro, vamos interpretar esse livro, vamos correlacionar esse livro e vamos aplicar em nossa vida, certo? Então fique tranquilo que até o final vai ficar tudo claro para você, beleza? Mas se você está chegando a primeira vez aqui, nós já estamos na 6ª aula, dá um curtir aí, clica no like aí, eu sei, compartilha o vídeo com algumas pessoas que você sente que precisam aprender a ler a Bíblia, tá? E vamos ao que interessa, vamos ao curso, certo? O que é a correlação então? Nós já passamos pela observação, que é a observação nada mais do que investigar o texto, certo? Investigar o contexto histórico, o contexto literário, o conteúdo, nós investigarmos tudo que está por trás daquele texto para que nós possamos chegar a uma interpretação, que é dar o real significado do texto, o que o autor quis transmitir com aquele texto. E agora nós vamos para a correlação. Qual é o objetivo da correlação, gente? Correlacionar é buscar por toda a Bíblia textos que confirmem que sua interpretação é coerente com a Bíblia e que você está segura para aplicar em sua vida. Então, vamos imaginar o seguinte, eu fui lá, nós lemos alguns textos aqui, nós lemos Filipenses 4,13, que é tudo posso naquele que me fortalece, lemos a parábola do samaritano, e aí você chega a uma interpretação. Por exemplo, chegou a interpretação de que eu devo amar todas as pessoas, inclusive aqueles que eu penso que são meus inimigos, que foi através da parábola do bom samaritano. Agora, o que é correlacionar? Eu preciso encontrar outros textos da Bíblia que confirmem que essa interpretação que eu tive realmente é bíblica. Entendeu? Vou repetir isso. Você precisa encontrar outros textos na Bíblia que confirmem que essa interpretação que você fez desse texto está correta. Esse é o processo de correlacionar. É concordar, porque a Bíblia por um todo ela se complementa. Então, se essa interpretação que você fez está correta, você encontrará outros textos, outros versículos que confirmem essa interpretação que você fez. Esse é o intuito da correlação, tá? Então vamos lá. Desde que a Bíblia é verdade e que toda a verdade devido à sua origem divina é una, ou seja, unida, é importante relacionar várias verdades, umas com as outras. Todo cuidado é pouco quando se trata de relacionar. É necessário verificar se o contexto do verso citado condiz com o texto imediato. Então, da mesma forma onde eu vou correlacionar, nós vamos fazer isso aqui na prática, quando eu vou pegar um texto para concordar com o texto que eu estou interpretando, eu preciso também avaliar o contexto desse texto, ok? Não o contexto só do texto que eu estou estudando, mas do contexto do texto que eu também vou concordar e vou correlacionar, beleza? Vamos lá. Um cuidado a se tomar, gente. Nunca faça isso. Nunca crie doutrinas ou aceite doutrinas de líderes baseados em textos isolados na Bíblia. Então, a Bíblia, por um todo, ela se concorda, ela se confirma. Então, se você for ler um livro como, é uma indicação que eu já deixo aqui, o livro de Meyer Perman, que é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, doutrina é nada mais do que um conjunto de verdades que formam um conceito, é uma instrução sobre algo. Então, por exemplo, se você vai ler a doutrina da salvação, você vai encontrar ali a justificação, a regeneração e a santificação. E você vai encontrar diversos textos bíblicos que confirmem que a justificação foi feita em Cristo. Diversos textos bíblicos que confirmem que fomos santificados em Cristo, que fomos regenerados em Cristo. Então não é um texto isolado onde eu pego aquela ideia e crio uma doutrina. Agora, preste muita atenção no que eu vou falar. O Espírito Santo pode tirar texto do contexto para falar com você, no meio de uma palavra. Muitas vezes aconteceu comigo. Eu estou lendo um texto, só uma palavra desse texto, só uma palavra do texto, ela salta para mim e eu sei que Deus quer falar comigo referente àquela palavra. O Espírito Santo ele pode fazer isso? Pode fazer isso. O Espírito Santo pode fazer o que ele quiser. A única coisa que acontece é você não pode criar doutrinas para outras pessoas seguirem, ou você não pode aceitar qualquer regra imposta por um líder, por uma comunidade que a Bíblia
toda se confirme que aquilo realmente é real. Por isso é importante você compreender a correlação, tá? Nunca crie verdades para outras pessoas baseada num texto que em toda a Bíblia ela não se confirma, ok? Ela precisa ser baseada em diversos textos. Beleza. Vamos lá então. Aqui deixa eu diminuir um pouco a minha imagem. Vamos lá, pessoal, ó. Ferramentas que você vai usar para te ajudar a correlacionar. Concordância concordância bíblica existe em aplicativos, existem em diversas bíblias de estudo e existem livros enormes que são só concordância mesmo. O que é uma concordância? É uma ferramenta da Bíblia que relaciona passagem referente ao mesmo fato, palavra ou acontecimento bíblico. Dessa maneira, o leitor tem à mão outros versículos que comprovam e complementam o texto lido e de fundamental importância para auxiliar no momento do estudo bíblico. Então nós vamos ver aqui que dentro daquele aplicativo The Word, que eu uso muito, tem concordâncias e referências cruzadas, que é o que eu vou te mostrar abaixo. Uma referência cruzada permite criar vínculos com outras partes da Bíblia com o mesmo assunto, certo? Nós vamos entender isso aqui na prática, ok? Baixe o programa The Word para o seu PC. Se você tem PC ou notebook, aproveite. Você vai usufruir, desfrutar muito, vai melhorar muito o seu conhecimento bíblico. Tá? Vamos então abrir a Bíblia? Vamos lá. Vamos continuar nos mesmos textos. Tá? Aqui eu vou tirar a minha imagem. Não, deixa eu ver se eu preciso tirar a minha imagem. Acho que não preciso tirar a minha imagem. Vamos continuar nos mesmos textos a qual nós já estudamos, certo? O primeiro texto a qual nós estudamos foi... O primeiro texto, na verdade, eu vou focar aqui, já está aberto Filipenses 4,13. Vamos ler Filipenses 4,13 e vamos procurar correlacionar. Filipenses 4,13 é tudo posso naquele que me fortalece, certo? Nós já olhamos no contexto literário o que quer dizer isso. Não estou dizendo isso, ó, versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fatura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar por qualquer situação, pois Cristo me fortalece, seja no momento de dificuldade, ou seja no momento de bonança, seja no momento de necessidade, ou seja no momento de fartura e de alegria. Cristo me fortalece em todos esses momentos, certo? Então é isso que significa o texto. Agora, eu preciso concordar. Então, o que são referências cruzadas, pessoal? Referências cruzadas é esses textos aqui, ó. Por exemplo, tá vendo esses versículos em azul, essas referências em azul, ó? Vamos prestar atenção. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí eu olho aqui, tem uma referência que concorda com essa, ó. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e, aí continua em outro texto, se eu quiser é só eu clicar que vai abrindo. Então a Bíblia ela me auxilia, a Bíblia The Word, ela me auxilia porque ela tem essas referências cruzadas e essas concordâncias, tá? Então ela vai, aqui através das concordâncias eu posso procurar mais textos que conecte com o texto que eu estou lendo. Vamos escolher um aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. Ó, Paulo falando para os coríntios. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportando frio e nudez. Então ele está falando dos momentos de dificuldade que ele passou, que conecta com esse. Já passei fome, ou já vivi em fartura. Então o texto está conectando esse texto a outro texto. Ó. Tudo posso daquele que me fortalece. Vamos ver os textos que conectam? Ó. 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que magnífico. Tudo posso naquele que me fortalece. O que quer dizer? Posso passar pelo momento de bonança e posso passar pelo momento de necessidade. Posso passar pelo momento de força e posso passar pelo momento de fraqueza. Aí a Bíblia ela mostra uma referência cruzada aqui em 2 Coríntios 12, 9. E vamos avaliar o contexto? Vamos lá. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim.
Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Se nós formos ler só esses dois textos, com certeza ele se conecta com aquele, porque tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, tudo posso porque Cristo me dá força. Então, aqui o texto está falando, a minha graça é suficiente porque o meu poder, ou seja, a força de Cristo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, quando no momento que você está fraco, a minha força está baseada na sua fraqueza, na sua debilidade, a minha força, ela tem mais efetividade, certo? O texto se conecta? Com certeza se conecta, mas a gente precisa olhar também o contexto. O que significa esse contexto a qual Paulo está falando? Paulo está falando o seguinte, não vou ler texto por texto aqui. O que Paulo está falando a partir do versículo 1 é que ele é um homem que teve uma revelação. Ele fala, há 14 anos eu tive um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi transladado, foi arrebatado ao terceiro céu, onde ouviu coisas e viu coisas que não é digno falar para o homem, são coisas que não é permitido falar para o homem. Aqui tá, ó, no versículo 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Aqui ele está falando dele mesmo, tá, gente? Paulo foi arrebatado, Paulo viu essas coisas que não é permitido falar ao homem, ok? Aí ele diz, nesse momento me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que de mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele está falando assim, eu recebi revelações indizíveis, que não é digno para falar por homem, mas para impedir que o meu ego esteja lá no alto, porque eu recebi revelações que ninguém recebeu, Cristo me permite... Peraí, deixa eu ler de novo. Para impedir que me exaltasse por causa das grandezas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. O que é esse espinho na carne? Para com esse negócio que espinho na carne é doença, tá, gente? Não tem texto nenhum que tenha base disso. O espinho na carne é algo, é uma dificuldade, é um conflito aonde ele está o tempo todo te mostrando que você depende de Cristo, tá? Você depende de Deus. Esse é o espinho na carne, ok? Que torna-se para ele uma fraqueza, se torna-se para ele uma debilidade, onde ele tenha que depender de Deus. E aí que ele fala, 3 vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim, mas ele não tirou, ele disse, minha graça é suficiente porque o meu poder se aperfeiçoa nessa fraqueza. Ou seja, você está fraco, mas a minha graça em você gera poder. Conecta com tudo posso naquele que me fortalece? Com certeza, porque eu posso passar pela necessidade. A necessidade pode ser um conflito que eu esteja passando, mas a graça de Deus, o poder de Deus, através da graça de Deus, me fortalece no momento de necessidade. Entende o que é correlacionar? Entende o que é concordar? Esse é o fato. Eu olho um texto que conecta com essa verdade. Tá? Eu vou puxar um de cabeça aqui, baseado ainda em Filipenses 4,13, gente. Ó, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, posso passar pelo que for, pois Cristo me fortalece, certo? Existe um texto que muita gente conhece, eu vou abri-lo aqui, que eu não sei onde está de cor, tá? Ó, todavia, lembra desse texto? Todavia me alegrarei no Senhor. Ó, Abacuque 3,18, gente. Abacuque 3,18. Esse texto, ó, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, epa, que isso? Não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele faz meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos.
Ok? Então o que Abacuque está dizendo aqui? Ó? Ainda que não haja, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras. Qual é esse contexto, gente? Mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que o carro não funcione, mesmo que parece que o alimento não está na minha mesa, mesmo que a enfermidade parece que não é curada, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ó, primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Eu me alegrarei, independente do que esteja acontecendo. Novamente, conectamos com Filipenses 4:13, gente. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Seja com fome, seja bem alimentado. Esse é o primeiro ponto. Aí o versículo 19, olha o que ele fala. O Senhor soberano é minha força. Novamente, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Conecta perfeitamente esse texto conecta perfeitamente com Filipenses 4:13, que quer dizer, não importa a situação que eu esteja passando, Cristo me fortalece. E se Cristo me fortalece, eu me alegro em qualquer situação. Magnífico? Sim ou não? Top demais, gente. Então, esse é o primeiro texto que nós correlacionamos aqui. Agora eu vou correlacionar acho que é Lucas 10:25, que é o da parábola do samaritano. Deixa eu ver aqui. Parábola do bom samaritano, gente. A parábola do bom samaritano, ela fala sobre o quê? Senhor, quem é o meu próximo? Jesus vai lá e conta a história do bom samaritano, ou seja, mostrando que o seu próximo é todo aquele até que você pensa que é o seu inimigo. Vamos correlacionar então? Esse é mais simples, né? Qual é o texto que nós vemos Jesus falando claramente, ó? Inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ó, Mateus 5, 43 e 44. Mateus 5, 43. Vamos lá. Mateus 5, 43, gente. Mateus 5, 43, que aqui Jesus está fazendo o sermão, ok? Sermão do monte. Mateus 5, 43 e 44. Ó. Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, Jesus está falando, eu vou lhe mostrar algo, eu vou lhe ensinar algo que é muito maior do que isso que lhe foi ensinado. Ó, amem os seus inimigos e orem por aquele que vos perseguem. Esse texto conecta com o bom samaritano perfeitamente. O samaritano ajuda o judeu. O samaritano e o judeu não se dão bem, se odeiam. Mas Jesus fala, ame os seus inimigos e orem por aquele que vos persegue. Um texto conecta perfeitamente com o outro. Um texto concorda com o outro. Então aí você está seguro. Então qual é o intuito? Vamos voltando. Qual é o intuito da correlação, gente? Voltando. Qual é o intuito da correlação? Espera aí. Aqui. Vamos lá. Qual é o intuito da correlação? É buscar por toda a Bíblia texto que confirme que sua interpretação é coerente com a Bíblia. Então, você lê o bom samaritano e você pensa, cara, o samaritano não se dá bem com o judeu. Então o meu próximo é aquela pessoa até que eu não me dou bem, pode ser até meu inimigo. Esse é meu próximo, estou informar todas as pessoas. Será que o que eu estou vendo aqui realmente é real? Então eu busco outros textos através de uma concordância, através de uma referência cruzada. E você, assim, desta forma, percebe que a sua interpretação é correta, porque, amar o meu inimigo e orar por aquele que me persegue faz total sentido dentro desse texto. Então, sim, eu posso aplicar na minha vida, que é o outro passo, que é a próxima aula. Certo? Então, Abner, eu não tenho a Bíblia de Word, eu não tenho um PC, eu estou fazendo tudo no celular. Como que eu faço? Cara, coloca aqui, ó. Você vai no Google, gente, Google. Textos, versículos sobre amar o próximo, por exemplo. Vamos ver se a gente acha aqui. Versículo sobre amar o próximo. 7 versículos que mostram que é importante amar o próximo. Aí você vai procurando da maneira que você pode. Ó. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. O texto confirma perfeitamente. Toda lei se resume num só mandamento. Ame seu próximo como a si mesmo. Perfeito. Perfeito. Você vai procurando, ó.
Vamos colocar aqui, para ser mais específico ainda sobre a parábola do bom samaritano, amor ao versículos sobre amar quem não me ama. Linguagem bem simples, gente. Amar os inimigos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoe os que amaldiçoem, os que os amaldiçoam, e orem por aqueles que o maltratam. Olha, aí vem, se alguém bater em você numa face, ofereça também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Então assim, o Google pode ser uma grande questão. Você interpretou um texto, por exemplo, tudo pós naquele que fortalece. Foi o outro texto que a gente leu. Então tudo pós naquele que fortalece significa em Cristo me fortalece nos momentos de dificuldade. Você vai lá, versículos sobre Cristo me dar forças na dificuldade. Vamos ver, versículos bíblicos sobre fé, superando dificuldades. Se é isso que você tem, se é o Google que você tem, segue no Google, gente. Vamos ver aqui um bem... Não achamos um bem... Mostre-me mais. Olha lá. Salmos 23, versículo 4, gente. Perfeito para esse momento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Vale da sombra da morte. Cara, um momento extremamente de dificuldade. Extremamente, um momento realmente de desespero e de dificuldade. Então você olha aquilo ali, o que você vai fazer? Você olhou o texto, Salmo 23, 4. Agora você vai buscar o contexto do que está lá. Não é o que nós vamos fazer agora, porque você já sabe fazer isso, tá? Vamos ver outro aqui. Porque o Senhor será tua confiança e guarda os teus pés de serem presos. Tu conservarás em paz cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Vinde a mim, todos vós estáis cansados. Deixa eu ver. Fecha os anúncios. Não tem. Enfim. Mas eu vou entrando. Você tem o Google, você vai entrando em partes. Você vai entrando, você vai entrando, você vai entrando, você vai entrando até você encontrar um texto que correlacione. 7 versículos encorajadores para momentos difíceis. 2 Coríntios 1:5. Pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. São diversos textos que nos conectam. Porém, o que eu vou fazer? Encontrei um texto que faz total sentido com a interpretação que eu tive no meu devocional, eu vou buscar o contexto desse texto. Da mesma forma, eu vou buscar o contexto para ver se o contexto quer dizer isso, ok? Então, esse é o processo de correlacionar. É um processo bem simples, é um processo onde eu procuro outros textos que concordem, que correlacionem com a interpretação que eu tive do texto a qual Deus falou comigo. Para te auxiliar nesse processo, você tem concordâncias, tá? Que são livros. Você vai colocar assim, concordância bíblica na Amazon ou em qualquer coisa. Quero comprar uma concordância bíblica. Não sei te dizer, não sou uma pessoa bom a indicar as melhores concordâncias que tem. Então, você vai pesquisar concordância bíblica e você vai procurar bíblias que têm referências cruzadas. Essas bíblias, às vezes as referências cruzadas estão bem no meio, tá? É que não dá para mostrar aqui a minha Bíblia para você, que ela distorce. Mas a minha Bíblia tem a referência cruzada bem no meio. Então eu estou lendo o texto, aí daqui a pouco tem uma letra B bem pequenininha em cima, aí eu vou lá na letra B, aí é uma referência cruzada com aquele texto. Entende? Isso é referência cruzada. Certo, pessoal? Qualquer dúvida pode mandar aqui nos comentários. A próxima aula é a aplicação. Aí nós vamos conectar esses 4 pontos. Depois de conectar esses 4 pontos, vamos para a última aula, que é totalmente prática, colocando todos os pontos, e aí vai ser uma aula provavelmente longa, onde eu vou fazer texto, vou pegar um texto aí, um livro da Bíblia, que tenha 3 capítulos, nós vamos fazer a observação, nós vamos fazer a interpretação, nós vamos ler o livro todo junto, nós vamos fazer a correlação e vamos fazer a aplicação, certo? Tamo junto, fiquem na paz e até a próxima aula.